Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, duas espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas duas letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela. Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura.
Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz delas se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos. E isso faz parecer que a luz está balançando. No supermercado, você passa pela prateleira de ovos e pensa qual deles é melhor, o branco ou o vermelho. Não há praticamente diferença alguma entre eles. A cor depende da raça da galinha. Essas aves produzem 2 pigmentos de cores diferentes. Você pode levar qualquer um, pois o valor nutricional deles é quase o mesmo. E aí, o que veio primeiro, o ovo vermelho ou o branco? Deixa pra lá. Uma bolinha de pasta de dente do tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar seus dentes. Mas as propagandas mostram que é preciso cobrir a escova inteira com pasta. Pura jogada de marketing. Os fabricantes querem que seu creme acabe logo para você comprar mais. O avião deixa rastros brancos no céu azul graças à condensação do dióxido de carbono, vapor e queima de combustível. No inverno, o ar quente que sai da sua boca fica muito mais visível. O mesmo princípio se aplica aqui. É sempre muito frio na altitude em que as aeronaves voam. O ar quente sai das turbinas e, ao se chocar com o ar frio, cria linhas espessas de vapor. Quase todos os hotéis possuem roupas de cama na cor branca. Eles escolhem essa cor para mostrar seu alto padrão de limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes forem os lençóis, mais luxuoso o estabelecimento parece ser. É mais fácil ver sujeira e manchas em tecidos brancos, então você vê logo de cara que entrou em um quarto limpo. A gasolina fica igual a um arco-íris quando está em uma poça, porque não consegue se misturar à água. Aí, quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, cria faixas coloridas. O uso da placa Não Incomode, que fica pendurada na maçaneta do seu quarto de hotel, não é obrigatório. É apenas uma sugestão. A equipe de serviço tem o direito de entrar lá se suspeitar que alguma coisa está errada, principalmente se você deixa a placa lá por 24 horas. Por que ponteiros dos relógios se movem para a direita? O Sol é o motivo principal. Em tempos remotos, quando as pessoas inventaram o relógio solar, a sombra dele se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Os relógios mecânicos foram inventados no hemisfério norte, então é por isso que os ponteiros se movem para a direita, ou, como dizemos hoje em dia, para o sentido horário. Por que os copos de festa dos Estados Unidos são vermelhos? Porque essa cor ajuda a encontrar a bebida rapidinho quando ela está em meio a lanche sobre a mesa. Aqui vai uma dica. Escreva o seu nome, Michael, no copo. Isso se o seu nome for Miguel, claro. O vermelho também é considerado como uma cor que provoca ação. Psicologicamente falando, o copo desse tom dá meio que um comando do tipo me beba. Dizem que os táxis amarelos surgiram na Itália no século XV. Um empresário de serviço postal usava carroças amarelas para entregar as correspondências, pois queria que todos o reconhecessem. Entre 60% e 80% das pessoas, a maioria com idade entre 15 e 25 anos, passam por momentos de déjà vu que causam calafrios. É algo incontrolável, que acontece de repente, e os cientistas ainda não têm 100% de certeza por que isso acontece. Na tentativa de entender melhor o fenômeno, eles tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram aos participantes que se esquecessem ou se lembrassem da memória, e ela surgiu mais tarde como um déjà vu.
Outros cientistas tentaram recriar isso na realidade virtual, com cenas de jogos que se pareciam com as lembranças do indivíduo. O experimento os fez acreditar que o déjà vu é nada mais que sua memória pregando uma peça. Você se encontra em uma situação parecida com uma memória real, mas não se lembra dela completamente. Seu cérebro percebe essas similaridades e o deixa com uma estranha sensação de já vi isso antes. Na verdade, é isso mesmo que a palavra déjà vu significa em francês. Outra versão é que tudo não passa de uma falha de memória, e isso costuma acontecer mais quando se está estressado. Nessa situação, ou quando há muitas informações para processar de uma vez só, algumas podem acabar parando na memória de longo prazo, em vez de ir para a de curto prazo. Você levou o Totó para um parquinho. Lá ele encontra o labrador dos sonhos dele e os dois começam a brincar juntos. O simples e pacífico balançar de caudas logo se transforma em mordidas. Ah não, eles vão morder o pescoço um do outro. Você pega o Totó e corre para casa. Bem, na verdade fez isso à toa. Brincar com a boca aberta é algo comum entre os cães, um jeito saudável de interagir. Eles herdaram esse hábito de seus ancestrais, os lobos. Quando um cachorro ainda é filhote, ele precisa aprender algumas habilidades importantes, como lutar. E brincar de morder é apenas uma imitação disso. Quando o pequeno amadurecer, saberá se proteger e respeitar os limites de outros cães. Perseguição, lutas, rosnados e mordidas na cara são maneiras de socializar com os outros e se divertir. É tipo aquela rivalidade e brigas de brincadeira entre irmãos no mundo humano. Os gatinhos com menos de 2 anos também brincam de morder. Eles geralmente caem uns sobre os outros e se mordem no pescoço para liberarem seus instintos de caça. No meio selvagem, os gatos são ágeis e impiedosos e não conseguem esconder isso por trás de simples ronronados. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila, que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia.
A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as Grandes Planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Existem 2 lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, 2 texturas diferentes, para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de 0 eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem 2 razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa.
Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes.